Olá, esse é o TribuContCast, Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó e eu estou com os meus colegas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Tudo bem, Luciana? Tudo Olá, bem, Périson? Luciana, tudo E hoje jóia? nós vamos falar sobre novas regras de tributação de investimentos no exterior. O foco vai ser fornecer informações práticas, né, e detalhadas para ajudar os contadores a orientar os seus clientes na melhor forma possível. Périson, então, você pode explicar as principais mudanças trazidas pela Lei 14.754 e a introdução normativa 2.180 para a tributação de aplicações financeiras no exterior? Posso, Luciana, com certeza. Bom, o assunto é bastante extenso, bastante complexo. Aqui nosso objetivo é, como você mencionou, dar dicas práticas, né? Como é que era até então, né? A tributação, quem tinha um investimento no exterior, seja diretamente, eu compro ações, eu tenho uma conta de aplicação financeira, seja ela, ou tenho aluguéis, isso só era tributado no Brasil, pelo Estado brasileiro, quando efetivamente isso fosse disponibilizado, repatriado. Né? Então eu recebo meus aluguéis, tenho as minhas ações, quando eu vendesse, quando eu recebesse e transferisse para cá, efetivamente sendo disponibilizado no território brasileiro, é que isso era tributado. Isso causava uma certa forma de planejamento tributário, né? Isso era muitas vezes também feito por meio de empresas, então eu abri uma empresa no exterior para gerenciar meus investimentos no exterior. Isso também só passava a ser tributado quando efetivamente disponibilizado no Brasil. Então a principal alteração é que isso passa a ser tributado anualmente, né? Anualmente. E uma boa coisa é que isso passa a ser tributado anualmente de forma única, 15% anualmente, no momento da declaração de imposto de renda. Então, não tenho que ficar preocupado também em a cada realização, em a cada disponibilização, tributar e de acordo com a alíquota. Por exemplo, anteriormente a alíquota era de 27,5% sobre aluguéis, sobre dividendos, sobre rendimento de aplicação financeira. Também tinha a problemática, posso ou não posso compensar o tributo pago no exterior. Hoje fica tranquilo em relação a isso, conforme vai ser comentado mais detalhadamente a seguir. Mas a principal mudança é que isso passa a ser tributado anualmente, é uma alíquota de 15% única na declaração de imposto de renda e não só quando dá disponibilização. E como é que fica a questão da compensação de perdas? Bom, hoje, vamos dizer, eu vou tributar anualmente, né, na declaração. Então, tive um ganho lá, comprei ações da Microsoft, sem fazer nenhum merchan, mas comprei ações, elas valorizaram, vendi, realizei um ganho de capital e agora vou tributar 15% na declaração de imposto de renda. Maravilha. Daí, só que eu depois faço outro investimento, fico empolgado, né? Dá uma pequena baixa, eu falo, bom momento de entrada, entro e só que ao contrário, volta tudo e eu perco um dinheirão. Então no ano seguinte eu vou poder manter esse prejuízo, né, para compensação com outros lucros. Então vamos dizer, mas eu ganhei dinheiro com outros tipos de aplicação, outros rendimentos, então eu vou poder compensar essa minha perda com esses meus rendimentos desse ano e se não for suficiente vou manter até esgotar, assim a exemplo do que é feito em relação a ganho de renda variável no Brasil em relação a ações. Eu sempre mantenho o prejuízo para compensação futura. E essas mudanças, elas se aplicam a todos os investimentos, mesmo os realizados antes da lei? Não, esse é um ponto importante. Se assegurou aí o princípio da irretroatividade. Eu vou manter as aplicações que eu tenho existentes até 31/12/2023 no regime antigo. Quer dizer, eu só vou tributar quando efetivamente esses rendimentos forem disponibilizados e repatriados. E eu só vou fazer a aplicação desse novo regime para aplicações, rendimentos a partir de 2024, a não ser que eu opte por trazer esses rendimentos para o regime atual, coisa que a gente vai falar mais em detalhe posteriormente. Tem um incentivo legal para tanto. Interessante. Em questão de compensação de tributos pagos no exterior, como é que funciona essa regra, Marcelo? Luciana, essa regra é uma regra importante para evitar bitributação. Então, um exemplo, alguém
paga imposto sobre dividendos nos Estados Unidos, por exemplo. Numa situação dessa, ele efetivou o pagamento no exterior, ele vai poder compensar esses tributos aqui, esse tributo já pago no exterior no Brasil, senão ele seria novamente tributado aqui. Basta para ele comprovar aqui no Brasil o efetivo pagamento e que ele também não teve a restituição também desse imposto. Então é uma regra importante mesmo para não pagar duas vezes. E sobre as entidades controladas no exterior, as chamadas offshores, você pode explicar o que caracteriza essas entidades? O que caracteriza um offshore, vamos dizer, a grosso modo, eu tenho uma empresa no exterior, né, geralmente sediada num país com tributação favorecida, né, porque ninguém vai abrir uma offshore em Londres, né, geralmente se abre lá nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Bahamas, no Panamá, embora o Panamá seja tenha ficado um pouquinho, vamos dizer, maculado depois do Panama Papers, mas ainda é utilizado. Então eu tenho uma entidade que eu sou o titular, constituo num país de tributação favorecido para centralizar a administração do meu patrimônio no exterior. Essas entidades, até então, seguiam a mesma regra da pessoa física. Então, só havia tributação quando da disponibilização aqui para o Brasil. Então, o Brasil não tinha o que a gente chama de regra CFC, né, de Controlled Foreign Company, que é para tributar a pessoa física. Só existia isso em relação a controladas no exterior de pessoas jurídicas. Agora passa a ter uma regra CFC pessoa física. Né? Então, se eu tenho uma entidade e penso em economizar, essa porta de planejamento está fechada. Era um planejamento legítimo, mas agora fechada, porque ela vai haver a tributação a cada 31/12 de cada ano. Né? Não vai ser a regra da declaração do imposto de renda da pessoa física, mas os lucros, rendimentos dessa entidade vão ser tributados como se disponibilizados em 31/12. O Supremo já discutiu muito essa questão quando se discutiu a tributação de empresas controladas no exterior e definiu que em relação à empresa controlada, quer dizer, a ordem, ela só depende da empresa, quando é analisado pelo Supremo, ou da pessoa física aqui no Brasil. Então, ele considera constitucional. Vai haver a discussão, certamente, mas entendo que o Supremo deve manter a mesma linha de raciocínio. Como é controlada, eu vou considerar que se você deixa o dinheiro lá fora, é por deliberação sua. Então, eu vou tributar da mesma forma. E como é que essa legislação impacta a tributação dessas entidades? Tem alíquota? Tem alguma mudança que vai acontecer? Não, a alíquota vai ser da mesma forma 15%, mas vai ser considerada a disponibilização em 31/12. Assim como vai ser uma tributação identicamente à da pessoa física. Então, muitas entidades, nesse sentido, vão perder um pouco, vamos dizer, o atrativo econômico, pelo menos uma parte dele. O que é bom, né, em algum sentido, porque como eu tenho a equalização da tributação da pessoa física, se eu tivesse esses investimentos, em vez de embaixo de uma holding, embaixo da própria pessoa física, se eu tenho uma equalização, eu posso pensar, inclusive, então, não ter esse gasto, porque todas essas entidades eu tenho que ter um gasto para abrir, para manter, né? E o objetivo qual era? Era economizar tributos, tem um objetivo de proteção patrimonial. Esse tipo de proteção também perdeu um pouco, vamos dizer, o estímulo, porque hoje, com troca de informações, é muito fácil eu detectar uma holding pertencente a uma pessoa no exterior. Então, a tributação vai ser bastante em linha com o que vai acontecer em relação à pessoa física, pelo menos dos investimentos posteriores a 31/12/2023. E como é que vai funcionar a questão da tributação dos patrimônios segregados e estruturas gerenciais? Isso vamos dizer, uma questão bastante interessante, né? A lei e a instrução normativa, eles, vamos dizer, equiparam esse tipo de investimento e as categorias de investimento a uma pessoa jurídica autônoma. Né? Fazendo assim uma norma anti-elisiva embasada vamos dizer, numa analogia, né? Essas entidades, os investimentos por categoria, eles trabalham analogicamente a uma pessoa jurídica autônoma.
Então, ele estabelece uma tributação quando o Código Tributário Nacional proíbe essa tributação. Então, pode haver alguma problemática. Já tem alguns juristas e tributaristas renomados aí escrevendo sobre esse assunto. Um deles é o Ramon Tomazella, professor ali do IBDT, onde nós fizemos o mestrado, e ele tem um artigo muito detalhado sobre esse assunto. Há uma controvérsia jurídica. Se o Supremo vai, ao final, ficar do lado dos contribuintes ou do lado do fisco, ninguém sabe, né? Mas essas estruturas, justamente, por que o tratamento com essa analogia? Porque justamente essas estruturas são criadas justamente para fugir dessa individualização, de eu ter uma empresa controlada. Não, eu na verdade compro uma cota, eu tenho um investimento dentro de um trust que na verdade ele fica ali meio escondido num bolo. Então eu não tenho nem 10% daqueles investimentos totais, então eu tenho obrigações de declaração diferenciadas. Então o fisco, percebendo essa janelinha de planejamento, tentou fechar. Né? Se ele vai conseguir manter a porta fechada ou não, é outra coisa. E Marcelo, como é que são a renda ativa e a renda passiva? A diferença da renda ativa à renda passiva é que a renda ativa é a renda que decorre da atividade principal, da operação da empresa, né? Então, uma empresa de venda de bens e serviços, se a renda decorre dessas operações, então é uma renda ativa. Decorre da operação dela. A renda passiva não, ela já decorre, por exemplo, de aplicações financeiras, aluguéis, royalties, são rendas que não decorrem da atividade principal. Agora, é importante verificar, porque nem sempre, o exemplo que eu dei, por exemplo, de aluguéis, nem sempre é uma renda passiva, porque isso depende do business daquela empresa. Então, se a atividade operacional dela principal for aluguéis, por exemplo, então, neste caso, a renda ativa dela vai ser aluguéis. Então, é importante verificar qual é o correto de acordo com a sua atividade, para o enquadramento depois na lei. E, de alguma forma, como isso afeta a tributação das offshores? Afeta, Luciana, porque se a empresa offshore ela tem mais de 60% da renda dela passiva, ela vai ter obrigatoriamente o regime de tributação anual. Se ela tem atividade, a renda ativa da atividade principal, ela pode ter, inclusive, outros benefícios, até isenções. Então, quando ela tem renda dos dois lados, rendas ativas e renda passivas, é importante fazer uma análise sobre isso para enquadrar efetivamente essa empresa na regra específica para ela. Só complementar que exatamente isso, né, vai definir, é de vital importância, porque se a empresa, na verdade, se constata que ela tem uma atividade operacional preponderante, quer dizer, uma renda ativa preponderante, e a preponderância até foi estabelecida de forma módica, né, se ela tem mais de 40% da sua receita de atividades operacionais, essa legislação não vai se aplicar a ela, porque ela vai ser tributada lá no país de origem, de acordo com o país de origem. Então não vai se aplicar automaticamente esse novo regime. E os contribuintes, eles têm a opção de utilizar regime de transparência ou regime opaco. Qual é a diferença entre esses regimes e qual a vantagem de optar por um ou por outro? Transparência é você declarar os seus rendimentos por categoria, qual que exatamente é o rendimento, e tributá-los e, consequentemente, entrar dentro do esquema da lei, tributá-los anualmente, né? Por quê? Porque a lei, como a gente já comentou, ela vai se aplicar em relação ao patrimônio, né, existente até a partir de 2024, porque ela não pode retroagir os seus efeitos. Então, todo o patrimônio, todos os rendimentos anteriores a essa data, eles continuam seguindo o regime anterior, de tributação só quando dá disponibilização no Brasil. Mas o fisco, né, vamos dizer, a lei, medida provisória convertida em lei, deu um incentivo. Não, olha, traz para o novo regime, tributando quando dá disponibilidade, né, não quando só dá disponibilidade, mas anualmente, independentemente se você mantém os recursos no exterior, reinvestindo. Se você fizer isso, eu permito que você atualize a valor de mercado esses montantes e tribute essa diferença entre o custo e o valor de mercado com uma alíquota bem menor, 8%. Esse foi o estímulo.
Para quê? Para que aquelas pessoas que têm, dependendo da sua situação patrimonial, dependendo da rentabilidade obtida, esperada, vai valer a pena. Porque vamos dizer que eu tenho uma ação de uma empresa no exterior qualquer, né? E eu já tive um alto ganho e quero realizar esse ganho em breve, eu tenho uma perspectiva, vai valer muito a pena, porque eu vou realizar, de qualquer forma, com uma tributação de 27,5%. Então, quer dizer, eu saio dessa tributação e vou para 8%. Quando, mesmo que eu tenha um ganho adicional depois da atualização de mercado, eu vou tributar a uma alíquota de 15%, só um pequeno ganho de capital, ou nem isso. Então pode ser muito interessante, por isso necessário estar atento para fazer uma análise caso a caso. Você falou de análise caso a caso. Como é que o contador ele pode ajudar a fazer essa análise junto aos seus clientes? Primeiro, o contador não pode aceitar, vamos dizer, examinar qualquer situação como se fosse uma receita de bolo. Ele tem que pedir para o seu cliente o detalhamento. Quais são os investimentos, qual a origem deles, desde quando eles se originaram, para daí fazer um mapa com prós e contras. Qual o pró ou contra de eu fazer essa atualização ao valor de mercado agora? Lembrando que essa atualização de mercado está autorizada até 31 agora, de maio. Depois de 31 de maio não tem previsão, né? Esse programa, na verdade, vai ser disponibilizado depois dessa data. Então, a não ser que haja um adiamento do governo nesse estímulo, né, acabou em 31 de maio. Ou se... Então o contador tem que estar atento se esse incentivo foi prorrogado, a adesão dele ou não, e também verificar e trabalhar para que todos os ativos no exterior do cliente estejam devidamente analisados e verificar se vale a pena ficar no regime anterior, que quando eu disponibilizar tenha 27,5%, ou mesmo sem esse estímulo da redução de alíquota, de qualquer forma a alíquota pode ser menor dependendo do planejamento que se faça. Então o contador tem que ajudar ativamente nesse planejamento. E como é que funciona, Pérez, a regularização desse investimento junto ao Banco Central do Brasil? Bom, você tem no Banco Central um valor de investimento, né, que se supera 100 mil dólares anuais. Ele é obrigado a declarar ao Banco Central, além de declarar à Receita Federal. Então, primeiro, importantíssimo os contadores estarem atentos para ver se é necessária a transmissão da declaração eletrônica desses ativos no exterior, porque isso aí tem outra implicação, né? Evasão de divisas, isso é criminal. Então, tem que regularizar. Importantíssimo. Não vamos só ficar olhando para o tributo sem esquecer a parte de regularização de ativos no exterior no Banco Central. Você tem alguma outra recomendação? Queiram deixar alguma outra recomendação importante para os contadores, além dessa que o Pérez já mencionou? Na verdade, a recomendação é que se avalie até o dia 31 de maio essa possibilidade de aproveitamento desse benefício de redução de 8%, porque pode ser também um ganho importante também para as empresas e é um benefício que não pode se abrir mão, mas claro, avaliando a situação específica de cada caso, né? Uhum. Isso aí. Só vamos ficar atento também se esse prazo não vai ser prorrogado, né? Como o governo está querendo dinheiro, sempre pode ser que isso seja prorrogado. Tá? Então, nosso programa está sendo divulgado depois do dia 31 de maio, mas pode ser que tenhamos um prazinho a mais. Vamos acompanhar a regulamentação da Receita Federal. Isso aí. Obrigada, Périson. Obrigada, Marcelo. Obrigado, e esse foi o Tribucontcast, tributário para contadores. Se você gosta desse assunto tributário, curta nossos canais, ative o sininho para receber as notificações. Tem alguma dúvida? Olhe escreva para nós. Obrigada. Obrigado. Até logo. Até logo.